Bom dia! Estamos começando a live Abençoados. É um novo projeto, hoje é a nossa primeira live e é um prazer ter você aqui. Eu vou fazer essa live toda segunda-feira, trazendo uma palavra de motivação, de fé, de alegria para o seu e para o meu coração. Porque quando eu falo para você, primeiramente eu falo comigo. Primeiramente, Deus traz ao meu coração algo que eu também preciso ser tratada e eu quero compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E a primeira palavra, nossa primeira live vai ser sobre medo. Você tem sentido medo? Como tem sido esses últimos anos na sua vida, no meio da sua família? A pandemia tem te paralisado? Continua te paralisando? Quais são os seus medos atuais? Será que isso tem sido um impedimento para você seguir em frente em vários sentidos da sua vida? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o medo. Para a gente começar, eu vou tentar ser o mais breve possível para não tornar essas lives extensas, mas eu vou tentar, ser o mais breve. Então eu quero começar lendo em Mateus, capítulo 14, e o versículo, a partir do versículo 23. E vamos à leitura. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma?" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Essa palavra tocou muito ao meu coração diante de tudo que Deus tem falado comigo no decorrer da semana, quando Ele me tocou a falar sobre esse sentimento. Porque o medo é algo comum, é algo natural no nosso meio. Nós sentimos medos por diversas situações. Em alguns momentos, isso é muito natural e válido. Nós temos medo de altura, porque nós sabemos se acontecer um acidente daquela altura, a gente pode se machucar ou pode morrer. E isso nos paralisa diante um prédio, né? Ao chegarmos a uma janela em uma altura muito alta, né? Então, por um lado, o medo é algo bom, é um sentimento que nos traz um alerta. O que ele não pode é nos parar em situações em que devemos seguir, em que devemos colocar a nossa confiança em primeiro lugar. Eu anotei uma frase que eu ouvi recentemente que diz: o medo é natural, mas a esperança é viva e sobrenatural. Então, toda vez que o medo vinha ao nosso coração, nós precisamos analisar: esse medo é bom? Até que ponto esse medo é saudável para a minha vida? Porque neste momento é onde nós temos o poder de transformar esse medo, que é algo natural, em algo sobrenatural, que é a fé e a esperança que nós temos e confiamos em Deus. Quando nós colocamos o nosso medo acima dos nossos sonhos, daquilo que precisamos realizar,
Muitas das vezes nós estamos dizendo que não confiamos naquilo que Deus deu para gente. Assim como foi ali com Pedro. Ele teve um momento até de confiança. Ele pediu a Deus que o levasse ele a andar sobre as águas. Mas no primeiro vento que ele sentiu e que ele percebeu onde ele estava, ele deixou o medo se abater. E começou a afundar. E ali naquele momento ele pediu o socorro do Senhor. E isso às vezes acontece conosco também. Nós enfrentamos aquele primeiro medo, seguimos em frente e ao darmos os primeiros passos, vem novamente esse medo, nos paralisa e começamos a afundar. Muitas vezes afundamos como? Né? Afundamos numa depressão, né? Numa baixa autoestima, achamos que não somos capazes, né? Deixamos de acreditar nos nossos sonhos, deixamos de realizar sonhos, de realizar coisas que serão boas para as nossas vidas, que Deus já nos abençoou, que Deus já nos deu direcionamento e nós colocamos só empecilhos, colocamos só coisas ruins na nossa mente, no nosso coração, e isso nos impede de seguir em frente. E uma outra frase que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu achei muito válida, coloquei até um postzinho no meu computador para que eu nunca me esqueça, que diz: a confiança, olha, desculpa, o medo é uma confiança maior naquilo do que pode acontecer do que a fé descansar no que Deus disse que fará. Então, muitas das vezes nós fazemos isso, nós trocamos, nós deixamos o medo sobressair a nossa fé. E quando nós fazemos isso, nós dizemos que nós não temos confiança em Deus, nós não temos confiança nos planos de Deus, não temos confiança naquilo que Deus já nos disse que vai fazer. Assim como Pedro, Deus disse para Pedro, venha andar, né? E Pedro começou, enquanto já estava andando, já estava sentindo que ele poderia, que Deus estava com ele, e mesmo assim ele deixou o medo sobressair sobre ele. Nós, muitas das vezes, não conseguimos impedir que um passarinho pouse em nossa cabeça, mas não podemos deixar que ele faça ninho. E é isso que acontece. O medo pode vir, a insegurança pode vir, a incerteza pode vir, né? Os momentos de angústia, de aflição, de incerteza podem vir. O que não podemos deixar é que ele faça um ninho, que ele faça morada na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa vida, no meio da nossa família. Então, eu espero que com essas palavras eu possa trazer uma luz, uma chave para sua mente, para o seu coração. E que se essa semana você tiver planos, sonhos e o medo estiver te desanimando, estiver te paralisando, em nome de Jesus, você vai orar, você vai entregar ao Senhor, você vai falar: Senhor, eu confio os meus planos ao Senhor e nenhum medo vai me paralisar. Coloque a fé, coloque Deus, coloque a palavra de Deus. Uma coisa que é muito importante também é do que nós estamos nos alimentando. Se continuarmos só nos alimentando por notícias ruins, por tragédia, isso vai cada vez nos tornar pessoas medrosas, pessoas angustiadas, porque estamos nos alimentando disso, de tragédias, de medo. Então, toda vez que você precisar, ore ao Senhor. Ele ali, assim como ele estava ali com Pedro, como a palavra nos diz, ele está aqui conosco, ele está conosco em todo o tempo. Ele está conosco para realizar os nossos sonhos. Às vezes, para você não é nenhum sonho, às vezes é uma coisa simples. Às vezes você precisa somente sair de casa para resolver algo e está paralisada pelo medo. Ore, peça ao Senhor um direcionamento, peça ao Senhor que tire esse medo, essa angústia, essa tristeza, esse sentimento que não nos pertence, porque Deus nos fez para ser homens e mulheres com coragem, com fé, para lutarmos, para buscarmos cada dia mais o propósito dele para as nossas vidas. Eu quero encerrar, que eu não quero deixar essa live muito extensa, e espero que você tenha uma ótima semana, uma semana abençoada, e eu conto com a sua presença aqui toda segunda-feira pela manhã. Vou estar trazendo uma palavra para te motivar durante a semana. Sentiu medo? Volte, assista novamente, peça a Deus que fale ao seu coração de uma forma diferente, tá? E com certeza Deus vai fazer algo na sua vida. Deus, ele nunca nos abandona.
Tem momentos que passamos por angústias, por dificuldade, parecemos que estamos sozinhos, mas Deus, Ele não desampara os seus. Ah, Minty, mas parece ser tão fácil você falando assim de é fácil superar o medo, é fácil superar as incertezas, é fácil seguir. Não é. Eu sei que não é, né? Eu também tenho passado por diversas circunstâncias, o medo às vezes tem me paralisado, e eu tenho lutado contra esse medo. E isso é algo que precisamos fazer a todo instante, a cada dia, a cada situação, né? Essa semana mesmo eu tenho alguns procedimentos, eu tenho uma internação para fazer, tenho uma cirurgia para fazer, tenho uma consulta importante de uma possível uma cirurgia na coluna, e isso tudo dá muito medo. Só que eu não deixo esse medo sobressair a fé e a certeza que eu tenho nos planos de Deus para minha vida. Então, se eu consigo, você também consegue. Creia nisso. Eu vou encerrar agora, vou colocar um louvor, que esse louvor possa falar o seu coração e em todo o tempo tenha confiança em Deus. Ele não nos desampara. Que sua semana seja uma semana abençoada. Que Deus restaure a sua fé, restaure a sua família, tire todo o medo, toda dúvida. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Ouça um pouco desse louvor e deixa Deus falar o seu coração. Eu não sou mais escravo do medo. Amém, não somos. Somos filhos de Deus. Ele já conquistou lá na cruz. Eu não sou mais escravo do medo. Que nesse dia você possa declarar com fé, com certeza, com toda a convicção da sua vida: eu sou filha de Deus, um Deus vivo, um Deus que deu a vida por mim para tirar todo o mal. Fomos escolhidos por Ele. Você tem valor. Ele te escolheu. Sim, Ele te trouxe a vida. De novo nasci em sua família. Ele quer te abençoar. Ele quer te ajudar. Mas você precisa dar lugar. Eu não sou mais escravo do medo. Não somos escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. Receba essa palavra na sua vida, no seu coração. Não deixe. Não deixe que o desânimo, que a depressão, que a angústia, que nenhum sentimento ruim te paralise. Mas coloque bons sentimentos na sua mente. Fortaleça de bons sentimentos. Fortaleça da palavra de Deus. Nós somos filhos de Deus. E é uma promessa para os filhos de Deus. Receba essa promessa e tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.